Olá, hoje eu vou falar sobre a literatura como fonte para o historiador. No começo, literatura e história eram duas coisas bem separadas. A história era a ciência, o estudo do passado. A literatura era mera ficção. A primeira não tinha espaço para a subjetividade do historiador, e a segunda tinha o passe livre para trabalhar com o imaginário e também com o fantástico. Porém, na França, em 1920, dois estudiosos começam um movimento que muda o rumo de toda essa análise feita sobre a história. Eles começam a perceber que as coisas não são bem assim. Literatura e história, assim como história e outras disciplinas, podem sim se completar. História e literatura podem se completar em alguns casos, para assim melhor explicar o que ocorreu. A literatura pode ser uma fonte histórica? Essa é uma pergunta muito boa e que agora a gente vai ter resposta. Que é um grande sim. Sim, nós podemos usar a literatura também como fonte histórica. Tanto historiadores em suas pesquisas como professores em sala de aula podem fazer uso da literatura para melhor explicar, entender e analisar o que ocorreu, o que ocorre ou mostrar possibilidades do que pode acontecer. A sala de aula e a literatura. Tornar as lições produtivas e interessantes, saindo da reprodução dos conteúdos. A literatura, quando bem trabalhada em sala de aula, pode sim fazer com que esses temas interessantes sejam ainda mais analisados e trabalhados. E o mais importante, tornar todas as aulas diferentes, mostrar ao aluno que o estudo da história pode ser sim muito produtivo. A literatura pode ser uma ferramenta de trabalho e pesquisa, quando usada de maneira adequada. Nós não podemos pensar que tudo que a literatura vai trazer é baseado na história. A literatura também pode dinamizar as aulas. O professor não precisa estar atento a apenas uma coisa no seu trabalho. Não usar só uma forma de ensinar, usar várias. E com isso, ele também pode trazer para o aluno um vasto conteúdo. Afinal de contas, a literatura é muito rica em fato, em detalhe e em conhecimento. É isso aí, grande diversidade de conhecimento. Ao trabalhar com diferentes obras literárias, o professor de história leva aos seus alunos visões e ideias de diversos autores que viveram em diversas épocas e falaram de coisas bem diferentes. Seus enredos relatam com grande riqueza de detalhes o cotidiano. É isso aí, a literatura pode, quando bem usada, fazer tudo isso acontecer. Hábitos são melhor entendidos, tradições são compreendidas em sua origem e os costumes são também analisados pelo aluno e professor. Agora eu separei para vocês uma frase do grande Legoff. É nas profundezas do cotidiano que se capta o estilo de uma época. Ou seja, quando o professor traz para sua aula a literatura, uma obra, ou nem que seja, pode ser até um trecho de um livro, ele pode trabalhar com o seu aluno como as pessoas viviam naquele período, como o autor via o seu mundo, a sua época. E aqui uma palavra muito importante para a gente: interdisciplinaridade. É essa palavrinha aqui que faz toda essa relação entre história e literatura ser possível.
Agora vamos falar um pouquinho do historiador, especificamente, e a literatura. O diálogo entre história e literatura possibilita uma flexibilidade para a reflexão dos vários elementos que fazem parte da história. Ou seja, o historiador pode usar essa relação entre história e literatura para ter um campo mais vasto para analisar todos os elementos que compõem a história. Algumas obras são produzidas com a intenção de captar as relações sociais de determinado período. Existem obras literárias que são produzidas com esse tema específico. Elas querem mesmo mostrar para o seu leitor todas as relações sociais daquela época. Outras possuem aspectos claramente ficcionais. Outras ainda delimitam bem o período em que se passam, porém seu objetivo não é escrever história. Aí nós encontramos três tipos de obras: aquelas que têm sim como objetivo mostrar a história, aquelas que são ficcionais e ainda aquelas que delimitam, que mostram bem em que período elas se passam, porém elas não têm objetivo explícito de acabar escrevendo história. Cabe ao historiador. Falando nisso, pensando no que cabe ao historiador, eu separei uma obra que eu sou muito fã, que é Orgulho e Preconceito. Foi escrita por Jane Austen. Essa obra, ela pode ser trabalhada em sala de aula quando o professor ou o historiador querem falar um pouquinho sobre a Inglaterra lá do século 18 e 19. Essa obra, ela abre as portas e janelas da vida doméstica da Inglaterra do final do século 18. Essas obras da Jane Austen, elas trabalham muito com esse tema, a vida doméstica, né? Trabalhando aí esse período de regência na Inglaterra do final do século 18. Aqui eu separei uma gravura dessa escritora para quem não conhece. Tem muita coisa dela aí na internet, quem se interessar, quiser dar uma olhada, é só pesquisar. Eu separei também um comentário de um crítico. Ele faz uma passagem dedicada, né, à escritora inglesa em o seu livro História da Literatura Ocidental. Nessa passagem, ele comenta que os únicos temas que ela acaba trabalhando em suas obras são relações familiares, noivado e casamento. Porque essa é a visão dela, o mundo dela, da sociedade daquele período, ele girava muito em torno disso, né? Aquela comunidade que tem como objetivo da família conseguir casar as suas filhas. Bom, esse é o final, espero ter ajudado. Para quem não conhece Jane Austen, eu acho que vale a pena pesquisar e ler as suas obras. Lembrando que também existem diversos filmes sobre obras dela. Aqui eu tenho um dos exemplos, esse O Orgulho e Preconceito dela, é uma das obras mais importantes e vale a pena ler. Obrigada.